A câmera ligou e ela não piscou. Ficou olhando direto para a lente por uns 3 segundos, aquela luz vermelha piscando no canto, e então abriu a boca. Vou contar o que aconteceu, porque amanhã tem audiência, e eu preciso que fique registrado antes que ele reescreva tudo. A sala era pequena, paredes de concreto pintado de branco, uma lâmpada fluorescente que zumbia baixinho lá em cima, e uma cadeira de plástico duro que rangeu quando ela se ajeitou. Cheirava ao arquivo antigo, papel comprimido, poeira de anos. Ela tinha pedido aquela sala especificamente, subsolo da clínica, sem janela, sem testemunha. Meu nome é Ana Clara Ferreira, tenho 31 anos. Sou professora de educação infantil na EMEI Girassol, no Capão Redondo. Não sou executiva, não sou advogada, não sou ninguém que você esperaria ver sentada aqui. Ela colocou as mãos sobre o caderninho azul que estava no colo. A capa era de plástico duro, o tipo que vende em papelaria de bairro por menos de R$ 10. As pontas dos dedos apertaram as bordas e ficaram brancas. Durante as férias de julho, eu peguei um contrato temporário de 45 dias como auxiliar administrativa aqui na Clínica Cavalcante. Protocolar documento, atender telefone, cobrir recepção quando precisava. Trabalho simples, fiz tudo certo. Ela parou um segundo, respirou pelo nariz. Eu não era empregada da casa dele, eu era funcionária da clínica. Isso vai importar muito. A distinção que ela marcou com a voz era cirúrgica. Não tinha raiva no tom, tinha precisão. O tipo de precisão de quem já ensaiou aquela frase dentro da cabeça umas 50 vezes, no ônibus, no banho, olhando para o teto às 3 da manhã. A minha mãe falou para eu não aceitar esse contrato. Dona Neide é do tipo que desconfia de coisa boa que aparece do nada. Ela disse: Ana, clínica particular na Paulista não contrata professora de pré-escola para cobrir recepção sem motivo. Eu falei para ela que era agência de emprego, que era temporário, que eu precisava do dinheiro das férias. Ela torceu o nariz, mas não falou mais nada. Um pequeno sorriso. O primeiro desde que a câmera tinha ligado. Minha mãe tinha razão. Ela quase sempre tem. Ana Clara abriu o caderninho na primeira página. Letra miúda, organizada em linhas retas mesmo sem pauta. Cada entrada com data e hora na margem esquerda. Eu anoto tudo. Sempre anotei. Na escola, cada instrução que a diretora dá, vai aqui. Endereço de responsável, observação sobre criança com alergia, recado de reunião pedagógica, tudo vira hábito. Na clínica, foi exatamente igual. Primeira semana, anotei os protocolos. Segunda semana, anotei quem ligava mais vezes, sem deixar nome. Terceira semana, comecei a perceber umas coisas. Ela não explicou quais coisas. Passou a página devagar, como se estivesse chegando no capítulo certo. Dia 19 de julho, uma quinta-feira. Eram 14 horas. A Renata, chefe da recepção, me chamou e disse que seu Roberto queria me ver na sala dele. Eu perguntei por quê. Ela deu de ombros e falou: quando ele chama, a gente não pergunta por quê, Ana. O zumbido da lâmpada preencheu o silêncio por um segundo. Eu subi, bati na porta. Entrei. Ela fechou o caderninho com cuidado, como se guardasse alguma coisa frágil dentro. Roberto Cavalcante Mendes tem 58 anos. Dono da clínica. Cadeira de rodas desde um acidente na fazenda dele, há 3 anos. Voz de quem não está acostumado a ouvir não. Ele estava atrás daquela mesa enorme de mogno, com um papel na mão e me olhou da cabeça aos pés como se estivesse avaliando se eu servia para alguma coisa. Ele disse: Você tem compromisso hoje à noite? Eu disse: Não, senhor. Ele disse: Ótimo. Então, você vai. Ela olhou direto para a câmera de novo. Só que o bilhete que ele escreveu à mão depois, explicando exatamente o que eu devia fazer e o que eu não devia fazer, esse bilhete foi o maior erro da vida dele. Uma pausa de 2 segundos. E eu tenho ele aqui. Ana Clara assentiu levemente com a cabeça antes de continuar, como se estivesse organizando os pensamentos numa ordem que fazia sentido só para ela. Para entender o que aconteceu naquele jantar, você precisa entender quem é seu Roberto. Ela cruzou os braços sobre o colo, devagar. Não o Roberto que aparece nas fotos do site da clínica, de terno azul marinho, sorrindo para a câmera. O outro. O do corredor. Ela esperou um segundo. Ele tem uma cadeira motorizada, preta, larga. Quando ele passa pelo corredor principal, você ouve antes de ver. Aquele zumbido elétrico grave, constante. E aí todo mundo se mexe, não de propósito, é reflexo. Assistente desvia para a lateral, recepcionista abaixa a cabeça para o computador, estagiário some pela porta dos fundos, como se o corredor precisasse ficar livre não por necessidade física, mas por respeito, ou por medo, que às vezes são a mesma coisa.
Ana Clara soltou os braços e ficou com as mãos abertas no colo. A voz dele é grossa, muito grossa. Ele diz, bom dia, e parece que está comunicando uma decisão. Quando quer silêncio, bate a palma aberta na mesa. Uma vez, só uma, e todo mundo para. Reunião, conversa paralela, telefonema. Para. Eu vi isso acontecer 3 vezes em 3 semanas. Funcionou nas 3. Ela inclinou a cabeça de lado. Eu não desviava o olhar quando ele passava. Não por coragem, deixa eu deixar isso claro. É hábito de professora. Quando você passa anos na frente de uma sala cheia de criança de 5 anos, você aprende uma coisa. Se você piscar, se você hesitar, se você mostrar que está insegura por um segundo, eles testam. Adulto faz a mesma coisa, só que adulto é mais sutil, uma pausa curta. Então eu olhava, não com desafio, não com intimidade, só olhava. E acho que isso chamou a atenção dele. Ela ajustou a posição na cadeira. Isso, mas o que realmente me colocou no radar dele foi o arquivo de protocolos. Nas primeiras 2 semanas de trabalho temporário na clínica, Ana Clara percebeu que a pasta de protocolos administrativos tinha um erro de categorização que ninguém tinha corrigido. Os formulários de autorização de exames estavam arquivados como documentos de fornecedor. Simples assim. Parecia pequeno, mas criava retrabalho toda vez que alguém precisava localizar uma autorização com urgência. Eu corrigi. Reorganizei a pasta inteira, imprimi um índice novo, coloquei na capa, não falei nada para ninguém. Não mandei a e-mail explicando o que tinha feito. Só deixei certo e continuei trabalhando. 2 dias depois, no meio da tarde, o zumbido da cadeira parou na frente da sua mesa. Ana Clara olhou para a câmera. Ele ficou parado ali. Pegou a pasta, passou as páginas, uma por uma, devagar. Cheirava levemente a café queimado, daquele que fica na garrafa térmica desde o começo da manhã. Ele fechou a pasta, me olhou, e foi embora. Ela fez uma pausa proposital. Não disse nada, 0 palavras. E eu fiquei sem entender se tinha feito certo ou errado. No dia seguinte, ela chegou, abriu o computador e começou o trabalho normal. Meio da manhã, a assistente dele veio até a mesa. Ela disse bem baixinho, Ana Clara, seu Roberto quer te ver na sala dele agora. Eu disse, tá, já vou. Ela disse, ainda mais baixo, ele não gosta de esperar. Ana Clara respirou pelo nariz antes de continuar. Subi o corredor pensando que ia receber um elogio. Ingênua, bati na porta, ele mandou entrar, e ele estava com aquela expressão, não de raiva, não de satisfação, uma expressão neutra, que não deixa você ler nada. Ele disse, você mexeu no arquivo de protocolos. Eu disse, sim senhor, tinha uma inconsistência de categorização. Ele disse, eu sei, eu vi. Uma pausa. Quem mandou você fazer isso? Eu disse, ninguém. Eu vi o problema e corrigi. Ele ficou me olhando por uns 3 segundos bem longos. Ele disse, na próxima vez que você vir um problema aqui dentro, vem falar comigo primeiro. Eu disse, sim senhor. Ele disse, pode ir. Ana Clara virou levemente o rosto para a câmera. Não era um elogio, era um aviso de que as iniciativas aqui dentro passavam por ele. Que eu tinha feito a coisa certa, do jeito errado, e que ele tinha notado os 2. Ela fez uma pausa mais longa. 2 dias depois, ele me chamou de novo. Dessa vez não era sobre o arquivo. A sala dele ficava no último andar. Tinha elevador próprio, de vidro, que subia devagar e dava para ver a Avenida Paulista inteira se abrindo lá fora. Ana Clara subiu sozinha naquele elevador, com o crachá de auxiliar administrativo balançando no peito, e pensou que estava indo receber uma tarefa qualquer, arquivos, planilhas, talvez uma cópia para tirar. A porta da sala era de madeira escura, pesada, o tipo de porta que faz barulho quando fecha, mesmo que você tente ser delicada. Ela fez barulho. Eu entrei, e o cheiro bateu primeiro, couro, ar-condicionado no máximo. Sabe aquele frio que resseques o nariz em 2 minutos? Era esse. A janela era enorme, dava direto para Paulista, e o barulho da rua não entrava. Era como um aquário quieto lá em cima. Seu Roberto estava atrás da mesa, cadeira de rodas encostada na janela, mãos cruzadas em cima de uma pasta fechada. Ele não levantou quando ela entrou, claro que não, mas também não ofereceu cadeira para ela. Ana Clara ficou em pé. Ele falou sem preâmbulo. 3 frases. Assim, ela contou nos dedos, devagar, como se reconstituísse a sequência exata. Primeira, a noiva foi embora há 2 semanas. Segunda, os sócios ainda não sabem. Terceira, tem um jantar hoje à noite no restaurante Terraço Itália, com o conselho inteiro e 2 investidores de Ribeirão Preto. Ela abaixou a mão. E depois, ele disse, preciso de alguém que apareça ao meu lado. Sorria quando necessário e não fale mais do que o roteiro permite.
Ana Clara inclinou a cabeça levemente antes de continuar. Eu poderia ter fingido que não entendi. Poderia ter dito que não era isso que constava no meu contrato. Mas eu sou professora, tô acostumada a ouvir coisa maluca com cara séria. Então eu perguntei o que me pareceu mais razoável perguntar. Por que eu? Ela fez uma pausa. Sem indignação, sem drama. Eu genuinamente queria entender a lógica. Ele disse. Porque você corrige erros sem fazer drama. Eu preciso de alguém que execute, não que interprete. Ana Clara ficou quieta por um segundo. Depois deu um sorriso curtíssimo, quase involuntário. Eu soube naquele momento que era um elogio e uma armadilha ao mesmo tempo, mas entendi a lógica. Eu tinha mexido naquele arquivo de forma silenciosa, eficiente, sem chamar atenção. Ele interpretou isso como lealdade ao processo. Não era. Era só o jeito que eu trabalho. Mas ele viu o que precisava ver. Então seu Roberto abriu a gaveta do lado direito da mesa, pegou uma folha timbrada da Clínica Cavalcante, pegou uma caneta e escreveu à mão, sem pressa, sem consultar ninguém. Ana Clara assistiu a mão dele se mover pelo papel, letra grande e inclinada, a caneta fazendo um leve riscar sobre o couro do apoio de braço da cadeira, quando ele assinou. Ele empurrou a folha pela mesa, sem dizer nada. Ela se aproximou, leu uma vez, disse ela para a câmera. Depois, leu de novo. A instrução estava em uma linha só, manuscrita. Você faz o que eu mandar, sem perguntar, sem opinar, sem sair do roteiro que eu vou te dar. Se sair do roteiro, está demitida. Assinado, com data. Eu levantei os olhos para ele e pedi para guardar o bilhete. Ele disse, pode ficar com esse papel inútil. Ana Clara deu uma risada seca e baixa. Papel inútil. Foi exatamente isso que ele disse. Ela tirou do bolso do avental um caderninho azul, desses de capa plastificada que custam R$ 3,50 em qualquer papelaria de bairro. Dobrou o bilhete em 3 partes iguais, com cuidado, e colocou entre as últimas páginas. Fechou o caderninho com a mão espalmada em cima, como se estivesse selando alguma coisa. Eu disse, aceito. Ele acenou com a cabeça, como se tivesse esperando outra coisa, e eu tivesse poupado o tempo dele. Então, ela abriu o caderninho de novo. Pegou a caneta que carregava presa na espiral. Antes de eu sair, eu disse, o senhor pode repetir em voz alta qual é a instrução principal. Só para eu ter certeza que entendi certo. O rosto dele não mudou, mas houve uma pausa de meio segundo que Ana Clara notou. Ele repetiu, você faz o que eu mandar, sem perguntar, sem opinar, sem sair do roteiro. E ela anotou, palavra por palavra, enquanto ele falava. Letra miúda, aplicada, a mesma caligrafia que usava para escrever o nome das crianças no diário de classe. Quando ela levantou o rosto, a caneta ainda estava na mão. Queixamoi, ele disse. Pode ir. Ela foi. Ela saiu, mas a porta não fechou ainda. Seu Roberto chamou de volta depois de 45 minutos. A mesma sala, o mesmo cheiro de couro da cadeira e de ar-condicionado novo. Desta vez, ele tinha uma folha impressa na mão, uma lista de nomes com anotações à margem, escritas a caneta azul. Senta, vamos trabalhar. Ela abriu o caderninho na página seguinte. A caneta estava pronta. Ele começou pelos sócios. Dr. Fábio Drummond, diretor clínico, 51 anos, sócio minoritário, com 15% das cotas. Casado. 2 filhos adultos. Cético por natureza, observador, faz perguntas que parecem gentis, mas não são. Fica esperta com o Drummond, seu Roberto disse, sem tirar os olhos da folha. Ele não vai perguntar diretamente, vai dar voltas. Ela anotou. Drummond, volta e meia. Doutor Henrique Saraiva, presidente do Conselho de Administração, 65 anos. Conservador, tradicional, alérgico a escândalo. Quer estabilidade acima de tudo. Com o Saraiva, você é simpática, discreta e não opina sobre nada que tenha número. Ela anotou. 2 outros sócios menores, os irmãos Tavares, que raramente apareciam nas reuniões e provavelmente não abriam a boca nem para pedir sobremesa. Depois vieram as instruções. Sobre você. Seu nome é Ana Clara. Você é da área de educação, nos conhecemos através de amigos em comum. Simples assim. E se perguntarem qual amigo, ele olhou para ela como se a pergunta fosse irrelevante. Ninguém vai perguntar. As pessoas aceitam amigos em comum, sem questionar, porque todo mundo tem vergonha de confessar que não lembra do amigo em questão. Ela anotou mesmo assim. Sobre o relacionamento. Ainda estamos nos conhecendo. Roberto é muito reservado. Repete. Ainda estamos nos conhecendo. Roberto é muito reservado. Bom. Sobre negócios. Não entendo muito dessa parte. Ele é o especialista. E muda de assunto.
Como eu mudo de assunto? Pergunta sobre o restaurante. A vista, qualquer coisa. As pessoas adoram falar da vista do Terraço Itália. Ela imaginou aquilo por um segundo, ela mesma, sentada lá em cima, olhando para o horizonte de São Paulo, fingindo que admirava a vista enquanto fingia ser noiva de um homem que ela conhecia há 18 dias. A ironia era quase engraçada. E sobre a doutora Patrícia? Ela perguntou. A pausa foi mais longa dessa vez. Silêncio educado, ele disse. E muda de assunto. O senhor não vai me contar mais nada sobre ela? Não tem mais nada que você precise saber. Ela olhou para ele. Ele olhou para a folha. Ela anotou. Patrícia. Silêncio. Mudar de assunto. Sem detalhes. O que ela não escreveu, porque não precisava. Patrícia não era só a ex-noiva. Era a ex-diretora financeira. Ela tinha saído das duas posições ao mesmo tempo, 2 semanas atrás, e seu Roberto estava cobrindo esse vácuo com um contador externo provisório, sem informar o conselho, sem registro formal, sem transparência nenhuma. Isso ele não tinha falado abertamente. Ela tinha montado esse quadro a partir de pedaços soltos, o e-mail que ela tinha digitado para ele na primeira semana sobre cobertura contábil transitória, o nome do contador que aparecia em documentos internos sem ter cargo oficial, a forma como seu Roberto desviava o assunto toda vez que alguém mencionava o departamento financeiro. Ela sabia mais do que ele imaginava. E ele não sabia que ela sabia. Às 16h40, ele encerrou. Está claro, cristalino, ela disse. Ele não respondeu. Só virou a cadeira de rodas para a janela, como se a conversa já tivesse terminado antes dela. Ela foi para o banheiro das funcionárias, no corredor dos fundos. Pegou a blusa da bolsa, uma blusa preta de tecido fino que ela tinha comprado no Brás 2 anos atrás para uma festa de fim de ano da escola. Nunca tinha usado de novo. Ela trocou em frente ao espelho do banheiro que cheirava a sabonete de alfazema barato, e tinha um azulejo rachado na altura do cotovelo. Ela se olhou. Cabelo preso, brinco simples, blusa preta. Ela parecia exatamente o que era. Uma professora de educação infantil tentando parecer outra coisa. Respirou fundo. O celular vibrou em cima da pia. Era uma mensagem no grupo geral dos funcionários da clínica. Remetente, Dr. Fábio Drummond. Pessoal, nos vemos hoje à noite. Ela ficou olhando para a mensagem por uns 3 segundos. O Dr. Drummond estava no jantar. Isso ela já sabia. Seu Roberto tinha dito. O que seu Roberto não tinha dito era que o Dr. Drummond aparentemente já tinha dito isso para os funcionários. O que significava que ele sabia quem estaria lá. O que significava que ele provavelmente tinha algo preparado. Ela fechou o celular. O roteiro de seu Roberto tinha 240 palavras e previa cada pergunta que uma pessoa educada faria sobre um relacionamento que ela não tinha. Não previa nada sobre o que o Dr. Fábio Drummond tinha decidido levar para a mesa. O elevador do Terraço Itália tem espelhos por dentro. Ana Clara descobriu isso quando as portas fecharam e ela se viu multiplicada de todos os lados. O vestido preto, o batom que a maquiadora da Dona Célia escolheu, o coque que tinha ficado mais elegante do que ela esperava. E do lado dela, seu Roberto na cadeira de rodas, de terno cinza chumbo, com aquela cara de quem nunca ficou impressionado com nada. Ninguém falou nada durante a subida. Quando as portas abriram, Ana Clara entendeu por que as pessoas pagam o que pagam para jantar ali. São Paulo inteira estava do lado de fora do vidro. Não a São Paulo do ônibus das 6 da manhã, não a São Paulo dos semáforos do Capão Redondo. Era a outra, a que ela só tinha visto em foto. As luzes embaixo piscavam como coisa viva. O céu ainda tinha um fio de laranja no horizonte, e o fio estava sumindo enquanto ela olhava. Ela segurou a bolsa com as 2 mãos. A toalha da mesa era de linho, passada a ferro com tanta precisão que parecia papel. Os copos de cristal refletiam a luz de um jeito que ela ficou com medo de encostar. Não toca, ela pensou. Só encosta se alguém te oferecer. Tinha cheiro de manteiga aquecida e de algo que ela não soube nomear. Flores, talvez, ou madeira cara, ou os dois juntos. O tipo de cheiro que não combina com o bairro onde ela cresceu. Eles já estavam na mesa. Roberto, o homem mais velho, se levantou. Dr. Henrique Saraiva, 65 anos, paletó azul marinho, aperto de mão firme. E essa deve ser a Ana Clara. A própria. Seu Roberto disse isso como se apresentar mulheres a conselhos de administração fosse parte da rotina de qualquer quinta-feira. Minha noiva. As palavras caíram na mesa como algo sólido. Dr. Saraiva abriu um sorriso que chegou até os olhos. Ao lado dele, 2 homens que ela identificou pelos nomes que seu Roberto tinha dito no carro. Marcos Teixeira e Paulo Alencar, os investidores de Ribeirão Preto. Marcos era mais novo, uns 40 e poucos, gravata afrouxada. Paulo era careca, sorriso de quem avalia tudo antes de reagir. E então, no canto da mesa, uma cadeira que ela não tinha contado. Dr.
Fábio Drummond levantou o copo levemente, como cumprimento. 51 anos, ombros largos, expressão completamente neutra. A mão de seu Roberto fechou em torno do braço da cadeira de rodas. Ana Clara viu, não era nervosismo, era controle, era o gesto de quem está decidindo, em tempo real, como vai lidar com uma peça que entrou no tabuleiro sem aviso. Ela sentou. O jantar começou com pão de fermentação natural e água com gás, e Ana Clara fez o que sabia fazer quando estava num ambiente que não era o dela. Prestou atenção, observou quem pegava o guardanapo primeiro, observou qual garfo usavam para a entrada. Não tentou parecer que sempre tinha estado ali, só tentou não parecer que nunca tinha estado. Ana Clara, Marcos Teixeira disse depois que o sommelier foi embora, onde vocês se conheceram? Ela não pestaneja. Na clínica, ela respondeu. Eu fui lá resolver uma questão administrativa de uma paciente idosa da minha família. Tive que passar pelo setor que ele coordenava. Era exatamente o que estava no roteiro, palavra por palavra. Ah, que coincidência interessante. Paulo Alencar inclinou a cabeça. E faz quanto tempo? 7 meses. Pausa de 2 segundos, como o roteiro dizia. Parece mais. Seu Roberto tocou levemente no dorso da mão dela sobre a mesa. Era o sinal que tinham combinado. Bem feito, continua, assim. Ela não sorriu para ele. Sorriu para o Paulo Alencar. Doutor. Saraiva falou de uma viagem que tinha feito a Portugal, e Marcos Teixeira entrou com uma história sobre uma clínica em Campinas, e por um momento pareceu que o jantar ia ser exatamente o que seu Roberto tinha prometido que seria, um evento social comum, com perguntas previsíveis e respostas preparadas. E então, o doutor Drummond, que não tinha feito nenhuma pergunta sobre o relacionamento, não tinha comentado a apresentação, não tinha reagido a nada com mais do que meio sorriso, o Dr. Drummond colocou a mão sobre a pasta bege que estava na cadeira ao lado dele, e abriu, e colocou sobre a mesa. Eram documentos. Muitas folhas, com aquelas tiras coloridas de marcador nas bordas, o tipo de coisa que alguém passa semanas organizando antes de uma reunião que não foi anunciada como reunião. Roberto, o Dr. Drummond disse, com voz completamente calma. Acho que a gente precisa conversar sobre os números do segundo trimestre. Ninguém na mesa respirou. Eu vi isso acontecer em câmera lenta, cada pessoa ali processando a frase do Dr. Drummond de um jeito diferente. Os dois investidores de Ribeirão Preto se entreolharam, rápido, o tipo de troca que não precisa de palavras. O Dr. Henrique Saraiva abaixou o copo de vinho no meio do caminho e ficou com ele suspenso no ar por um segundo antes de pousá-lo na toalha branca. E seu Roberto, na cabeceira, fechou a mandíbula com uma força que eu consegui ver da onde eu estava. Fábio. A voz dele saiu baixa, controlada, mas com uma pressão embaixo que eu não tinha ouvido ainda naquela noite. Esse não é o momento. O Dr. Drummond nem piscou. Roberto, você me disse que esse jantar era para alinhar expectativas com o conselho antes de agosto. Ele empurrou levemente a pasta em direção ao centro da mesa, como quem está oferecendo pão. Estou alinhando. Silêncio. O tipo de silêncio que tem textura. Eu conseguia ouvir o barulho da cozinha lá atrás, o tilintar de alguma panela longe, e era o único som no mundo. O contador externo que o senhor contratou em maio. O Dr. Drummond continuou, abrindo uma das abas da pasta. Auditou os 3 últimos trimestres. Encontrou movimentações que não fecham com os relatórios entregues pela diretoria financeira. Uma pausa. Pela ex-diretoria financeira. Não precisou dizer o nome. Todo mundo na mesa sabia de quem ele estava falando. O rombo é de 2,3 milhões de reais nas contas operacionais. O Dr. Henrique Saraiva parou de respirar. Eu vi o peito dele parar por 2 segundos completos. Depois ele virou para seu Roberto com uma expressão que não era raiva ainda, era algo anterior à raiva, aquela fase em que a pessoa ainda está verificando se entendeu certo. Roberto, o Dr. Henrique disse, devagar. Você contratou um contador externo, sem comunicar ao conselho? Henrique, eu precisava de uma análise interna antes de... Sem comunicar ao conselho. O doutor Henrique não levantou a voz. Não precisou. Ele só repetiu a frase que ficou pairando ali. Um dos investidores de Ribeirão Preto, o mais velho, o que tinha ficado quieto desde o começo, puxou a pasta para o lado dele e começou a folhear. As tiras coloridas de marcador balançaram. Amarela, laranja, vermelha, muita vermelha. Eu estava sentada do lado de seu Roberto com o caderninho no colo e nesse momento eu entendi alguma coisa que até então não estava completamente clara para mim. O Dr. Drummond estava no jantar com um propósito.
Estava no jantar com documentos que levaram semanas para organizar. Estava no jantar porque alguém, em algum momento, tinha dado a ele uma abertura ou porque ele mesmo tinha criado a abertura, de algum jeito que eu não saberia explicar. Ele fazia parte de um plano. Só não era o plano que seu Roberto tinha me passado. Meu roteiro não tinha essa página. Foi quando o Dr. Henrique virou para mim. Ele olhou com uma educação genuína, do tipo que você não espera num momento de crise, o tipo que a pessoa usa quando quer mostrar que está separando as coisas direito. Dona Ana Clara, ele disse. A senhora sabia da situação financeira da clínica? Eu olhei para ele, olhei para o caderninho, abri. A letra de seu Roberto estava ali, naquelas linhas de caneta esferográfica preta, grossa, a letra de alguém que está acostumado a assinar documentos importantes. Eu tinha lido aquelas instruções 3 vezes, no banheiro do Terraço Itália, antes de entrar na sala. Eu sabia exatamente o que estava escrito para qualquer pergunta sobre negócios. Eu respirei fundo e respondi exatamente o que ele tinha mandado responder. O Roberto sempre me diz que prefere separar o trabalho da vida pessoal. Então, sobre assuntos da clínica, ele pede que eu encaminhe as perguntas diretamente para ele. O Dr. Henrique ficou me olhando por um segundo, e depois, muito devagar, virou os olhos para o caderninho aberto no meu colo. O Dr. Henrique olhou para o caderninho por mais uns 3 segundos, depois voltou para mim. Ana Clara, você trabalha na clínica há quanto tempo? Eu virei uma página do caderninho. Tinha a resposta ali. Há 42 dias. Ele piscou. 42 dias. Não era uma pergunta. Era ele repetindo para si mesmo, tentando encaixar alguma coisa que não estava encaixando. Do outro lado da mesa, seu Roberto levantou o copo de água, bebeu um gole, pousou o copo de volta. O som do vidro, na toalha de linho, foi a coisa mais alta que aconteceu nos últimos 30 segundos. O Dr. Fábio colocou mais um documento sobre a mesa. Empurrou devagar, com 2 dedos, na direção de seu Roberto. Era um contrato. Eu consegui ler o cabeçalho de onde eu estava. Prestação de serviços de contabilidade externa, Cavalcante Gestão Limitada. O contrato do contador externo, o Dr. Fábio disse, assinado pelo senhor, com data de 16 de julho. O Dr. Henrique olhou para a nossa data. Depois, olhou para seu Roberto. A Patrícia saiu em 13 de julho. Ele disse, Roberto, você contratou um contador externo 3 dias depois que ela foi embora? Foi uma decisão executiva, seu Roberto respondeu. A voz estava firme. Eu conhecia aquela voz. Era a voz que ele usava quando queria que a conversa terminasse. Dentro das minhas atribuições como diretor-presidente, a saída dela criou um vácuo operacional que eu precisei cobrir. Sem comunicar ao conselho, ia comunicar na reunião de agosto. A reunião de agosto é daqui a 3 semanas. Eu sei quando é a reunião de agosto, Henrique. O Dr. Henrique fechou o contrato, abriu de novo, fechou outra vez. Você sabia que ela ia sair antes do casamento? A pergunta ficou no ar como aquela fumaça fina, que vem de vela apagada, invisível, mas você sente o cheiro. Seu Roberto não respondeu imediatamente, e esse silêncio foi a primeira rachadura real que eu vi nele desde que eu o conhecia. Foi exatamente nesse momento que eu ouvi o som de salto, no piso de madeira. Passos curtos, rápidos, chegando pela lateral da sala. Uma mulher parou ao lado da nossa mesa. Blazer cinza, cabelo preso, bloco de notas na mão esquerda, caneta na direita. Ela não pediu licença. Ela simplesmente parou ali e começou a olhar para os documentos espalhados na mesa como quem reconhece paisagem conhecida. Carla Duarte, Saúde e Mercado SP. A voz dela era de quem está acostumada a se apresentar antes que alguém pergunte quem ela é. Eu cobria um evento no andar de baixo. Reconheci o senhor no elevador, Dr. Roberto. Ela virou o bloco de notas para a posição de escrever. O contador externo, o contrato é com qual escritório? A mesa inteira ficou parada. O Dr. Henrique olhou para ela. Depois, para seu Roberto. O Dr. Fábio olhou para ela. Depois, para o contrato. E seu Roberto olhou para mim. Foi a primeira vez naquela noite que ele me olhou de verdade. Não o olhar de dono que ele usava quando me dava instrução. Era outro olhar. Era o olhar de alguém que está dentro de um carro, que começou a descer uma ladeira e só agora percebeu que não tem freio. Ele queria que eu fizesse alguma coisa. Eu olhei para o caderninho, virei página por página, devagar. Folha 1, folha 2, folha 3. Tinha instrução para pergunta de sócio sobre finanças.
Tinha instrução para pergunta sobre a doutora Patrícia. Tinha instrução para pergunta sobre o casamento, para o caso de alguém ser indiscreto. Tinha até instrução para se alguém pedir para eu sair da mesa por um momento. Não tinha nenhuma instrução para jornalista não convidada, que reconhece o patrão no elevador e sobe. Eu fechei o caderninho. Olhei para o meu prato, que estava intocado desde que o Dr. Fábio tinha chegado. O risoto estava frio, tinha uma película fina de manteiga solidificada na borda. E então ouvi a caneta da Carla Duarte deslizando pelo papel do bloco de notas. Ela estava escrevendo alguma coisa, sem que ninguém tivesse respondido ainda. Aqui, eu preciso ser honesta. Eu paro. Olho direto para a câmera por 3 segundos, talvez mais. Eu não estava calma. Quem está me ouvindo agora precisa saber disso, porque eu sei que a história parece organizada, parece que eu tinha um plano, que eu sabia o que estava fazendo em cada momento. Não tinha. Eu tinha um caderninho e um risoto frio na frente. A toalha de linho da mesa estava muito branca. É a coisa mais estranha de lembrar, eu sei, mas foi o que meu olho travou. Branca demais, passada demais, sem uma dobra fora do lugar. O tipo de branco que faz você sentir que suas mãos estão sujas só de existir ali. Os talheres pesavam. Isso eu também lembro. Peguei a faca sem querer, só para ter algo para segurar, e ela pesava como se tivesse sido feita de algo diferente das facas normais. Parecia uma coisa de museu. A voz do seu Roberto chegou primeiro como um som, depois como palavras. Tipo quando você está embaixo d'água e ouve alguém chamar lá em cima. Eu entendia o que ele dizia, mas chegava com um atraso de meio segundo, filtrado por alguma coisa dentro de mim, que estava ocupada demais, processando o resto. A Carla Duarte continuava escrevendo no bloco de notas. O doutor Fábio olhava para a pasta de documentos na mesa como se os papéis fossem se mover sozinhos. O doutor Henrique olhava para o seu Roberto com a expressão de quem está esperando uma explicação que sabe que não vai ser satisfatória. E eu coloquei a mão no caderninho embaixo da mesa. Apertei a capa, devagar, até sentir a espiral metálica na palma da minha mão, aquelas argolas de arame que prendem as páginas, sabe? Apertei até a mais externa marcar a pele. Não foi por medo do seu Roberto. Apertei, porque naquele segundo eu percebi uma coisa que me pegou completamente desprevenida. Eu era a única pessoa naquela mesa que não tinha nada a perder. O seu Roberto tinha a clínica, a reputação, os sócios, o conselho. O Dr. Fábio tinha a diretoria clínica, os papéis que trouxe, o plano que fosse que ele tinha. O Dr. Henrique tinha décadas de relação com aquela empresa. A Carla Duarte tinha a matéria, que estava nascendo na frente dos seus olhos. Eu tinha 45 dias de contrato temporário e uma passagem de ônibus para o Capão Redondo no bolso da bolsa. E isso, me tornava, naquele momento, sem ter planejado nenhum segundo disso, a pessoa mais poderosa daquela mesa, porque eu podia fazer qualquer coisa, ou não fazer nada. E as consequências iam ser as mesmas para mim. Zero. Isso me assustou mais do que qualquer coisa que tinha acontecido desde as 2 da tarde. Mais do que o bilhete, mais do que o vestido, mais do que a jornalista subindo no elevador. Eu senti o seu Roberto se inclinar na cadeira de rodas, na direção da minha cadeira, antes mesmo de ele falar. O couro do assento da cadeira de rodas fez um barulho mínimo, tipo um suspiro. A voz dele veio baixa. Não um sussurro, mas perto disso, audível, mas contida. Faz alguma coisa. Eu virei a cabeça para ele bem devagar. O senhor disse para eu não sair do roteiro. A mandíbula dele se moveu. Não foi um sorriso, foi o contrário de um sorriso. Improvisa. Respirei pelo nariz, uma vez só. O senhor disse para eu não improvisar. O silêncio que veio depois teve textura. Tinha o chiado baixo do ar-condicionado do andar. Tinha o barulho distante de talheres em outra mesa, de outro jantar, onde ninguém estava passando por nada disso. Eu não olhei para o seu Roberto depois disso. Olhei para a toalha branca na frente de mim, e foi aí que percebi. Do outro lado da mesa, com a taça de água parada no ar, a caminho da boca, o Dr. Henrique Saraiva tinha ouvido os dois. O Dr. Henrique Saraiva pousou a taça de água na mesa com um cuidado que parecia calculado, como se ele precisasse de um segundo antes de falar. Ana Clara. A voz dele era baixa, educada, do tipo que não levanta, mas que todo mundo obedece. O que eu acabei de ouvir, esse senhor pediu que você improvisasse, e você disse que ele havia pedido para você não improvisar. É isso? Eu olhei para ele. É isso. E essas instruções? Elas estão documentadas de alguma forma? O seu Roberto abriu a boca, mas eu já estava abrindo o caderninho. Não fiz drama, não respirei fundo para todo mundo ver. Tirei o bilhete dobrado de dentro da capa, desdobrei com 2 movimentos e coloquei sobre a toalha de linho branca, à frente do Dr. Henrique, com a mesma naturalidade de quem entrega um recibo de entrega.
Fui contratada como auxiliar administrativa temporária na Clínica Cavalcante. Hoje à tarde, o Sr. Roberto Cavalcante Mendes me convocou, explicou a situação e me deu essas instruções por escrito. Eu segui cada uma delas. O Dr. Henrique se inclinou, pegou o bilhete pelas bordas, como se soubesse que era um documento. Começou a ler. Eu vi os olhos dele percorrerem linha por linha. O músculo no canto da mandíbula se contraiu uma vez. Carla Duarte estava sentada à direita dele. Ela simplesmente estava perto. Quando o Dr. Henrique terminou de ler e pousou o papel à frente dele, ela o pegou. Ninguém tinha passado nada para ninguém. Ela estava lá, e o papel estava lá, e a mão dela foi até ele com a naturalidade de repórter que passou a vida inteira alcançando documentos antes que alguém percebesse. Isso é um documento interno. A voz do seu Roberto chegou de onde ele estava, pesada. Devolve agora. Carla já tinha o celular na mão. O flash disparou uma vez. Depois, mais uma, de ângulo diferente. Devolve. A voz do seu Roberto subiu meio tom. Devolve esse papel. Já li. Ela pousou o bilhete de volta na mesa, com calma. O tom dela era de quem não estava contrariando, estava apenas descrevendo um fato. Desculpe a intromissão. O seu Roberto bateu a palma aberta na mesa. O som foi seco, alto, cortou o ar do salão. Os garçons 2 metros atrás pararam. A mulher na mesa do canto levantou a cabeça, mas ninguém na nossa mesa abaixou os olhos. Era a primeira vez que o gesto não fechava o assunto. Eu notei isso com uma precisão estranha, como quando você percebe que uma torneira que gotejava parou e o silêncio do apartamento fica diferente. O Dr. Fábio Drummond olhou para a palma vermelha que o seu Roberto tinha pousado de volta no colo, depois olhou para a pasta bege na frente dele, fechou-a com um movimento lento, as 2 mãos juntas nas bordas, e disse, sem olhar para ninguém específico, eu não sabia de nada disso. A frase não tinha destinatário. Ela simplesmente ficou suspensa acima da mesa, acima das taças e dos pratos que ninguém havia terminado, acima do cheiro que ficou de peixe grelhado e de vinho que ninguém mais ia beber. Um dos homens de Ribeirão Preto, o mais velho, de óculos de aro fino, encostou o guardanapo na mesa, dobrado, sem pressa, fez um sinal discreto para o garçom. O outro olhou para o relógio. Acho que já é tarde, disse o mais velho, para nenhum de nós em particular. Longa semana. O garçom chegou com o sorriso de quem foi treinado para não registrar nada. A conta, senhor, por favor. Ninguém tentou segurar eles. O seu Roberto ficou com as mãos no colo da cadeira de rodas, e pela primeira vez em toda a noite ele parecia menor do que era. O doutor Henrique Saraiva ainda segurava o bilhete. Dobrou-o novamente, com cuidado, pelo vinco original, como se fosse devolver, da mesma forma que tinha recebido. Mas não devolveu. Ficou com ele entre os dedos. Eu não pedi de volta, não era meu para guardar. Foi quando Carla Duarte se virou para mim, direta, sem preâmbulo, como se fosse uma pergunta sobre o cardápio. Posso te ligar amanhã? Eu disse, pode, 2 sílabas, sem entonação especial. Do outro lado da mesa, o seu Roberto ouviu as 2. Saí do restaurante por volta das 22 horas e pouco. Chamei o Uber até a estação e depois peguei o metrô, linha 2, até onde dava. Do metrô, peguei o ônibus. O ônibus 6.291 faz o trajeto completo até o Capão Redondo em cerca de 50 minutos naquele horário. Pouco movimento, muito sinal vermelho, muito viaduto escuro passando pela janela. Eu estava sentada no segundo banco do lado direito. Tinha gente dormindo no fundo. O motorista colocou um pagode baixo que vazava pelas caixinhas de som gastas. Cheirava a banco de vinil quente e a desodorante de homem que evaporou no meio do caminho. Foi aí que o celular vibrou. Não era ligação. Era mensagem de texto, número da clínica, o mesmo que tinha me ligado quando eu ainda era auxiliar administrativa há menos de 10 horas. Você está demitida, não precisa voltar. Li 2 vezes. Não porque não entendi. Li 2 vezes porque queria ter certeza do que estava vendo antes de guardar no bolso. Eram 11 palavras. Eu tinha passado a noite inteira seguindo bilhetes e roteiros e instruções, e a última instrução da noite coube numa linha de mensagem de texto, sem vírgula. Sem assinatura. Olhei pela janela. O viaduto da Marginal passava lá fora, laranja de poste, 1 ou 2 pessoas esperando o ponto de ônibus no meio de nada. Abri o contato da minha mãe. Ela atendeu, no segundo toque. Ana Clara, tá bem? Fiz uma pausa. Não foi uma pausa dramática. Foi porque a voz dela chegou tão direta, tão sem filtro, sem o mármore do restaurante, sem o ar-condicionado da clínica, sem o seu Roberto com a voz de granito, que levou 2 segundos para eu entender que podia responder de verdade. A minha voz foi e voltou. Não sei bem como explicar. Não chorei.
Mas foi como se a voz tivesse escorregado 1 milímetro antes de eu conseguir segurá-la de volta. Tô bem, mãe, só precisava ouvir você. Ela ficou quieta um segundo, do outro lado. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu muita coisa, mas tô inteira. Vai chegar, que horas? Umas meia-noite. Deixa o portão que eu abro. Mais nada, ela não perguntou sobre o emprego, sobre o jantar, sobre o seu Roberto que ela nem sabia que existia. Só disse que ia abrir o portão. Às vezes é isso que falta, alguém que vai abrir o portão. No depoimento, eu fecho o caderninho azul aqui, coloco sobre a mesa. É um caderninho simples, daqueles de papelaria de bairro, capa dura, 80 páginas. Eu tinha usado ele para anotar as instruções do seu Roberto à tarde. Na última página, tem o número do telefone da advogada, a doutora Renata Souza, que atende em Pinheiros e que me atendeu na sexta-feira de manhã, sem cobrar a primeira consulta. Ela ouviu tudo, depois pediu o bilhete. Eu disse que não tinha mais o bilhete. Ela perguntou: "Você sabe quem está com ele?" Eu disse: "O presidente do conselho de administração." Ela ficou quieta por uns 3 segundos. Aquele tipo de silêncio de advogada, que significa que a conta acabou de fechar. Então, vamos protocolar hoje. O processo trabalhista foi aberto naquela mesma sexta-feira. Demissão, sem justa causa comunicada, por mensagem de texto, fora do horário, sem aviso prévio, sem o pagamento proporcional das férias. Simples assim, sem precisar entrar no jantar, nos sócios, no rombo financeiro, nada disso. O bilhete do seu Roberto resolveu o restante. 3 semanas depois, audiência de conciliação marcada. O depoimento que estou gravando agora é para o dia seguinte, para a advogada, para o processo, para constar. Mas tem uma coisa que aconteceu antes disso que eu preciso falar. Na semana seguinte ao jantar, o Conselho de Administração da Clínica Cavalcante se reuniu em sessão extraordinária. Eu sei disso porque o Dr. Henrique Saraiva me enviou uma carta em papel timbrado, entregue pelos Correios, com aviso de recebimento. 3 parágrafos. O primeiro comunicava o afastamento de Roberto Cavalcante Mendes da presidência por quebra de dever fiduciário. O segundo descrevia as medidas de gestão temporária sob responsabilidade do próprio Dr. Henrique. O terceiro dizia que o Conselho lamentava, e uso aqui as palavras exatas, o uso inadequado de funcionária temporária para fins pessoais do diretor-presidente. Esse parágrafo ficou 2 dias colado com fita adesiva no meu espelho. O carro com motorista que a clínica pagava para o seu Roberto, uma Hilux preta, blindada, que ele usava para idas e vindas da fazenda, foi recolhido na segunda-feira seguinte à reunião. Motorista realocado para serviço administrativo, veículo devolvido à frota. Sei porque a recepcionista me mandou mensagem de áudio contando. 32 segundos. Ela terminou com "Deus é justo, né, Ana?" Eu respondi: "É." Então. O depoimento está quase no fim. Câmera ainda ligada, sala ainda pequena, a mesma cadeira, a mesma mesa de fórmica branca. Pego o caderninho, guardo na bolsa, olho para a câmera. Ele disse para eu obedecer tudo, ao pé da letra. Pausa. Eu obedeci. Pausa um pouco mais longa, dessa vez. Professora de criança, aprende cedo. Quem escreve a regra, tem que viver com ela. A câmera desliga.